a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Até o verso 26, que o Senhor nos abençoe com esse texto lido da sua palavra. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nesse momento quando abrimos a tua palavra, que ela nos fale agora, pela iluminação do Espírito Santo, que o Senhor fale a cada coração aqui presente. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de começar, antes de ministrar a palavra, eu queria abrir um parênteses para me referir à programação de ontem e louvar a Deus, né, pelo trabalho que nossos jovens realizaram na noite de ontem, né? Já parabenizei alguns pessoalmente e eu louvo a Deus pela vida dele, por aquilo que Deus está realizando através desses jovens, né? Que Deus continue abençoando ricamente a esses irmãos. Muito bem, queridos, hoje eu queria trazer assim uma palavra expositiva, não é? Os seminaristas gostam muito da palavra expositiva, e hoje essa palavra expositiva será sobre a unidade da igreja. Entretanto, o senhor já é casado ou não? Hã? Então vamos abençoar aí para que isso se concretize rapidamente. Aliás, tem uma irmã ali que disse que, ela está rindo ali. Ela falou: pastor, eu quero levar água lá para o senhor profetizar isso sobre a minha vida. Eu falei: vai lá e leva água. Aí você não vai, outros levam a benção. Mas voltando aqui, queridos, no final dessa palavra de hoje, eu queria trazer uma palavra pastoral, né? Primeiro vai ser uma palavra expositiva do texto, depois uma palavra pastoral sobre a unidade do corpo de Cristo e, obviamente, o serviço que esse corpo de Cristo deve prestar. Olhando para o texto de João 18, nessa oração de Jesus, nós
podemos destacar a unidade que o corpo de Cristo deve ter, não é? A unidade. Jesus fala sobre a unidade. Mas se a gente refletir um pouco, tem sido um tanto doloroso o fato de haver divisões, contendas, desavenças na igreja, não é? E essas divisões acabam provocando escândalos diante do mundo, não é? E isso acaba, obviamente, enfraquecendo a igreja do Senhor Jesus. Alguém já disse que o mundo não lê a Bíblia. A Bíblia que o mundo lê é a minha vida e a sua vida. E quando nós não damos um bom testemunho, o mundo acaba se escandalizando. E isso enfraquece a igreja, porque nós pregamos que a igreja é de Cristo, o cabeça é Cristo. Mas como? Quando a gente tem no nosso meio divisões, contendas, desavenças, né? Que poderiam ser resolvidas facilmente pelo perdão e pelo amor que foram ensinados por Jesus. Não raro, muitos cristãos, eles têm gastado a sua energia, ao invés de gastarmos a energia evangelizando e ganhando almas, muitas vezes nós temos empregado essa energia contendendo uns com os outros, não é? Brigando uns com os outros, lutando uns contra os outros, esquecendo-nos muitas vezes que a nossa luta é contra o pecado e contra o diabo. Essa é a nossa luta. Não é contra a carne nem contra o sangue, né? A unidade sobre a qual Jesus está falando nesse texto de João 17 não é externa, não é necessariamente uma unidade de organização, nem uma unidade denominacional. Jesus não está falando sobre que algumas pessoas até tentam forçar o texto como se fosse um ecumenismo. Não, não é nada disso. A ideia de unir, e essa ideia do ecumenismo, de unir todas as religiões, afirmando que a doutrina divide, mas o amor une, isso é uma falácia. Isso é uma falácia, né? Não há unidade fora da verdade. Se alguém não está firmado na verdade, nós não podemos caminhar juntos. E a verdade é a verdade do Evangelho. Se alguém, por exemplo, não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não posso caminhar junto com ele. O caminhar junto que nós falamos é caminharmos como irmãos. Nós caminhamos com outras pessoas por vários motivos, né? Às vezes trabalhamos, às vezes por motivos fazem parte da nossa família, né? Mas não devemos caminhar com pessoas que se dizem irmãs em Cristo quando elas não estão firmadas na fé e no princípio da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus não há unidade, né? William Hendrickson, ele diz
que Jesus não está pedindo que algum dia todas as denominações se tornem uma única e grande denominação. Pois nesse caso, naquela época não existia nem denominações. E quando isso parecer realidade, isso tem a ver mais com o anticristo, que vai tentar unir todas as religiões, e a gente tem percebido isso com muita clareza. Mas então, pastor, o que Jesus está falando nesse texto? Jesus está pedindo que os discípulos sejam constantemente na posição deles contra o mundo. É interessante a gente pensar nisso aqui. Às vezes nós nos dividimos por causa do mundo, porque às vezes queremos estar ao lado do mundo, e não dá para fazer essa divisão. A igreja precisa estar unida contra o pecado e contra o mundo, que a própria Bíblia diz que jaz no maligno, e que o príncipe desse mundo governa sobre essas pessoas. A unidade da igreja, queridos, nós podemos dizer que é algo sobrenatural, porém tangível, palpável. E a unidade traz evangelização. Através da unidade, nós chamamos a atenção para o Evangelho de Jesus. Em Marcos 9, 38 a 40, nós vemos que os discípulos mostraram um espírito de egoísmo, competitividade e desunião. Eu queria que Vinícius colocasse para nós ali Marcos 9, do 38 ao versículo 40. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Último, pois quem não é contra nós é por nós. Olha que interessante, não é? Os discípulos estavam querendo impedir algumas pessoas de pregar o Evangelho de alguma forma, porque simplesmente não eram do grupo deles, não seguia junto com Jesus. E às vezes há grupos que se acham donos da verdade. Há denominações, inclusive, que acham que só eles estão corretos, só eles que vão para o céu. Está todo mundo errado, só eles estão certos. E não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Thomas Brooks, ele escreveu o seguinte: a discórdia e a divisão não condizem com nenhum tipo de cristão. Não causa espanto, preste atenção nisso aqui, é importante. Não causa espanto os lobos importunarem as ovelhas. O lobo importuna, persegue, ataca as ovelhas. Faz parte da função do lobo. Mas uma ovelha afligir outra
é contrário à natureza e também abominável. Às vezes nós vemos ovelhas atingindo ovelhas, afligindo ovelhas, esquecendo de que nós somos um só corpo, cujo cabeça é Cristo. Não dá para nós estarmos divididos. E Jesus falou que toda casa dividida, ela não subsiste, ela não aguenta, ela precisa estar unida. Quais são as razões para uma igreja, ou para a igreja buscar a unidade? Em primeiro lugar, porque foi isso que Jesus pediu. Jesus orou, e está aí nos versículos 11, 20, 21 e 22. É o próprio Jesus que pede isso, não é? No verso 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora vamos versos 21 e 22. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Até o verso 21. Quando a gente então olha para esse texto, deixa claro que Jesus só tem uma igreja, ele só tem um rebanho, uma noiva. Não tem duas igrejas, duas noivas. A unidade da igreja é aqui nesse texto um desejo expresso de Jesus. A unidade da igreja, que sou eu e você, somos nós, juntos, não separadamente, juntos, somos a igreja do Senhor. E a sua oração é que nós estivéssemos unidos. A unidade que Jesus pede para a igreja tem como paradigma, ou seja, como modelo, a origem, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo são três em um, assim também a igreja, ela tem aqui o modelo da sua unidade. Segundo lugar, por que a igreja precisa buscar a unidade? Por causa da nossa origem espiritual, que está lá no verso 21. Se nós somos filhos de Deus e membros da sua família, não podemos viver em desunião. Eu não sei porque a Bíblia é tão clara nessa questão da unidade, mas parece que algumas pessoas, dentro da igreja, das igrejas de uma maneira geral, teimam em não enxergar esse princípio que Jesus mostra claramente aqui. Não podemos viver em desunião. Sabe que alguém tem dúvida disso, de que nós não podemos viver em desunião? Eu acho que não. Não há desarmonia entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Nunca houve tensão nem conflito entre a vontade do Pai e do Filho. E esse é um exemplo de unidade para nós. Se, veja a condicional aqui, se nascemos de Deus, se nascemos do Espírito, se somos coparticipantes da natureza divina
e de Jesus, e se Jesus é o nosso Senhor, queridos, nós não podemos viver brigando uns com os outros. Não estamos e não podemos viver disputando uns com os outros, porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Às vezes é tão difícil entender uma coisa que está tão claro na palavra de Deus. Nossa origem espiritual nos compete a buscar a unidade e não a desunião. Coloca para mim, Vinícius, Filipenses 2, versos 1 e 2. Filipenses 2, versos 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que é que você acha que quando vem dentro do seu coração um sentimento de aversão contra um irmão teu ou uma irmã, será que esse sentimento vem do Senhor? O que você responderia para você mesmo? É um sentimento que vem do Senhor quando eu tenho uma certa ojeriza por alguém que faz parte do corpo de Cristo? Se não vem do Senhor, da onde vem? Da onde vem? Fica fácil entender. Quem é que tem interesse em nos dividir? Na verdade, queridos, Pai, Filho e Espírito Santo são um em essência. Os crentes, por outro lado, são um em mente, esforço e propósito. E além do mais, queridos, existe mais aqui do que a mera comparação entre a unidade de todos os filhos de Deus, por um lado, e a unidade das pessoas da Santa Trindade do outro lado. A Trindade não é meramente um modelo. A Trindade é o fundamento da igreja, é o fundamento da nossa unidade. A Trindade é o fundamento da unidade do corpo de Cristo. Os três sendo um só. Somente as pessoas que nasceram de cima, que estão no Pai e no Filho, são também espiritualmente um e oferecem oposição conjunta ao mundo e não aos irmãos. Terceiro lugar, qual a razão para a igreja buscar a unidade? Por causa da nossa missão aqui no mundo. Está lá nos versos 21 e 23. O 21 diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Agora olha só, o que a unidade mostra para o mundo? Final do verso 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade tem uma mensagem dirigida para o mundo. Para que o mundo creia enviado pelo Pai e formou o corpo que é a igreja. E o verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça. A nossa unidade, o que ela leva? O mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. O mundo perdido, queridos, não é capaz de ver Deus. Eu falei isso aqui no início. O mundo perdido não consegue ver Deus. O mundo perdido não lê a Bíblia. O mundo perdido não ora. Mas o mundo perdido nos olha, para mim e para você. Que mensagem você está transmitindo para aquelas pessoas do mundo que olham para você e que sabem que você é um filho de Deus, que você pertence à família de Deus? Se o mundo enxergar amor e harmonia nos cristãos, crerá verdadeiramente que Deus é amor, porque lá fora o amor não existe. E quando o mundo enxerga amor na igreja, diz, tem uma coisa diferente aqui. Isso é provocado por Deus. O mundo vai crer, porque lá fora ele não vai encontrar nunca esse amor. Entretanto, se ele enxergar ódio e divisão, com certeza ele vai rejeitar a mensagem do Evangelho. Se alguém convive com a igreja e vê na igreja divisão, ódio, rejeição, ou melhor, divisão, o mundo vai rejeitar que a igreja realmente é do Senhor. Agora preste atenção nisso aqui. As igrejas ou os crentes que competem entre si não podem evangelizar o mundo. Aqueles que competem entre si, eles estão prestando um desserviço para o evangelho. Aquele texto que a Bíblia diz: ai daqueles que se tornam pedras de tropeço. O que é ser pedra de tropeço? É quando o meu comportamento como cristão é tão ruim que as pessoas olham para mim e não têm desejo de conhecer a Deus. Porque elas não veem nenhuma diferença em mim. O maior testemunho da igreja é a comunhão entre os seus irmãos. É o amor com o qual eles se amam. Não há evangelização eficaz sem a unidade da igreja. Isso, aliás, tira a nossa autoridade para pregar arrependimento ao mundo, se estamos travando batalhas internas entre nós. Não tem como irmos ao mundo falar do amor de Deus se nós estamos nos degladiando, nós que dizemos sermos do corpo de Cristo. Jesus vai falar sobre 3 níveis do amor: o amor ao próximo, o amor sacrificial e o amor da Trindade. E é esse amor trinitariano, ou da Trindade, que ele pede que haja entre nós. Porque Jesus diz: assim como eu estou em ti e tu estás em mim. Vejam, o exemplo, o modelo é essa unidade que existe entre a Trindade. Há uma ilustração muito interessante, eu não sei se você já ouviu a ilustração da batata. Não sei se você gosta de batata como eu gosto, né? Quando se arranca um pé de batatas, estou falando de batata inglesa, né?
mas que também é plantada no Brasil, só tem o nome de inglesa, né? Há muitas batatas em cada pé. Quando você puxa, tem muitas batatas naquele pé de batata. E elas estão juntas ali. Mas é interessante, elas não são uma unidade. Há batatas maiores, outras menores. Há batatas mais gordinhas, outras mais magrias, né? Uma outra coisa, depois que elas são colhidas, o agricultor vai colocá-las então num saco e as vende no mercado. Elas são comprimidas ali naquele saco, mas ainda não são uma unidade. O vendedor vai distribuir essa batata que está ali naquele saco no supermercado. Em terceiro lugar, o comprador, aí quando você vai lá no e escolhe as batatas que mais lhe agradam, né? Eu gosto das maiores, né? Aí você leva para casa, você vai colocar lá numa gaveta, na geladeira ou fora da geladeira. Mas é interessante que elas estão ali num saco, né? Normalmente num saco plástico que você comprou lá no supermercado, mas elas não são unidades. Há um saco, as batatas estão juntas, mas não formam uma unidade. Eu queria que você prestasse atenção, né? Pastor, você está falando de batata aí, presta atenção dessa ilustração, porque nós queremos falar de unidade, aquela que Jesus espera da igreja cujo cabeça é Ele, o Senhor Jesus. Finalmente, o último caminho dessa batata, a cozinheira, né? Dona Eliane, Raquel, a Cris, né? Pessoal aí que gosta de cozinhar, né? Pega aquelas batatas, cozinha aquelas batatas, e quando elas estão já molinhas, elas amassam aquela batata e, por fim, elas se tornam num purê. Finalmente, elas agora se tornaram unidade. Agora você olha para aquele purê, você não sabe qual era a batata gordinha, a batata magrinha. Você não sabe. Elas se tornaram uma só. E essa é uma ilustração daquilo que o Senhor quer da unidade da igreja. Que possamos ser um, deixando de lado as nossas diferenças, porque o Senhor é quem nos uniu. O Senhor é o cabeça dessa igreja. Olhando então para aquele purê, não se distingue mais as diferenças, né? Essa é a unidade que nós precisamos orar e pedir para que tenhamos na nossa igreja, na igreja do Senhor. Na realidade, nós precisamos ser amassados como as batatas. Amassado no nosso orgulho, no nosso achismo, né? E entendermos que em Cristo não há maiores, nem menores, nem mais importantes, nem menos importantes, mas todos são feitos um só no corpo de Jesus. Nossas diferenças do corpo de Cristo precisam desaparecer. E elas só vão desaparecer quando nós formos amassados.
E quando nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, que nós somos um só no Senhor. Há um texto que Paulo escreve aos Colossenses, eu queria pedir o Vinícius para colocar ali, Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Olha o que Paulo diz aqui. Suportai-vos uns aos outros. Às vezes é difícil, mas é o que Paulo está falando para nós aqui, guiado pelo Espírito Santo. Perdoai-vos mutuamente. É tão interessante, quer dizer, interessante, coisa que não devia acontecer, mas às vezes, você já ficou, você que tem um corpo, já ficou de mal com o seu braço? Falo contigo não quero mais papo contigo não, mas ele está ali, ele faz parte do teu corpo. Você bateu naquela porta lá, você me machucou. Mas, louco, o braço faz parte do corpo. O braço não pode ser tirado do corpo. E às vezes nós temos dificuldades de perdoar quando nos ofendemos mutuamente em algum motivo. Nós precisamos aprender, queridos, que nós não somos perfeitos. Que Jesus entrou na nossa vida, nos tornou novas criaturas, mas ainda estamos nesse corpo, que não é o corpo glorificado, que só vai ser glorificado quando o Senhor vier nos buscar. Até lá, nós podemos ainda cometer falhas. Eu posso fazer alguma coisa que machuque teu coração, que não te agrada. Mas se você é corpo de Cristo, você tem a obrigação, como corpo de Cristo, de perdoar, de não ficar de biquinho, de não virar as costas. Ou então você não faz parte desse corpo. Se você faz parte desse corpo, você não tem o direito de desprezar uma parte do seu corpo, de colocar de lado uma parte do seu corpo, que é o corpo de Cristo. Perdoando, continuando o texto lá, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Às vezes você tem motivo de queixa, mas você não vai lá acertar, você não vai lá dizer o que ele feriu. Às vezes nós criamos um problema grande pelo simples fato de não irmos ao irmão e dizer: olha, eu fiquei triste com você, aconteceu isso assim, assim, e o normal naquela hora, meu irmão, vamos nos abraçar aqui, vamos orar. E isso não pode permanecer, afinal de contas nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, assim como fomos perdoados por Cristo, nós precisamos perdoar. Porque a igreja, ela é imperfeita, ela tem pessoas imperfeitas, elas têm pessoas que estão caminhando um passo de cada vez. Ontem eu era pior do que hoje, hoje eu sou melhor do que ontem, mas amanhã eu serei melhor do que hoje. Nós estamos crescendo para um aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Mas por que a igreja ainda precisa buscar a unidade? Quarto lugar, por causa do nosso destino eterno. Gente, para onde é que nós vamos?
aqui do verso 24 ao verso 16, né? 24 ao 26, Jesus pede ao Pai que os discípulos vejam a sua glória e estejam no céu com Ele. Esse é o desejo de Jesus, que nós um dia estejamos no céu com Ele. Agora presta atenção, pensa comigo, se vamos estar no céu, se vamos morar juntos eternamente, como podemos afirmar que não podemos conviver um com os outros aqui? Explica isso. Acho que nem Freud explica. Meu irmão, minha irmã, um dia nós não vamos viver 30, 40, 70, 80 anos, não. Nós vamos viver uma eternidade. Como é que vai ser? Se nós temos barreiras para conviver e caminharmos juntos uns com os outros. Precisamos aprender, queridos, a viver como família de Deus desde já. Porque nós vamos passar juntos toda a eternidade. Você já pensou nisso? Na eternidade viveremos juntos, forever, para sempre.